A casa pode cair para Lula e o PT. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Estados Unidos investigam corrupção no governo Lula que STF descondenou. Poucos dias após a visita de Lula, PT, o Departamento de Justiça do governo Joe Biden e o FBI anunciaram a abertura de investigação de um esquema de corrupção, pagamento de suborno e lavagem de dinheiro, envolvendo empresa americana e funcionários da Petrobras, durante os governos Lula, Dilma e Temer. Se no Brasil o Supremo Tribunal Federal, STF, descondenou e viabilizou sua candidatura presidencial, nos Estados Unidos toda corrupção é punida com rigor, aplicando-se a lei anticorrupção contra empresas americanas que atuam de forma desonesta no exterior. Pagou, levou. Documentos judiciais apontam que Glenn Ostremel e o ítalo-brasileiro Eduardo Ineco pagaram propina para obter contratos na Petrobras, petróleo e gás. A dupla representa empresas que atuam na comercialização de petróleo e gás, e deitaram e rolaram na ladroagem petista. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Consultoria de Araque. Os pagamentos de propina eram disfarçados como supostas taxas de consultoria e comissões, disse o Departamento de Justiça. Para ocultar, os envolvidos usaram linguagem codificada para se referir a subornos, nomes fictícios e aplicativos de mensagens criptografadas, diz o DOJ. TSE confirma doação ao PT por juiz da Lava Jato. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, confirmou a coluna doação feita por Eduardo Apipio, novo juiz da Lava Jato, à campanha presidencial de Lula, PT. O TSE informou que o depósito é de um CPF válido e existente na Receita Federal e que confere com o titular do documento. Nas prestações de contas do PT, o magistrado aparece como doador de R$ 13 para Lula e R$ 40 para a deputada estadual Ana Júlia, PTPR. PT foi que contou. O TSE destacou que é recorrente o uso de CPF por terceiros, mas a declaração de doação é de responsabilidade do partido e do doador. Tá tudo certo. A Justiça Eleitoral disse ainda que as contas do PT foram aprovadas e que não há nenhuma apuração sobre o caso da doação do juiz. Nada a declarar. A coluna procurou Eduardo Apipio, que anteriormente não reconheceu a doação. Desta vez, o juiz não se manifestou sobre a posição do TSE. Cavalinho fora da chuva. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, PPAL, não amenizou sobre a pretensão do presidente Lula, PT, de interferir na independência do Banco Central. Revisão de reformas não é prioridade. Fazendo o número deputados que visitaram os presos acusados de participarem da quebradeira de janeiro, relataram à coluna abusos como o de motorista de Uber que acabou na jaula porque passava pelo acampamento. O rapaz foi retirado do seu carro, cujo paradeiro ele ignora. Questão legal. O senador Rogério Marinho, PLRN, reconheceu esforços do governo do DF para melhorar as condições dos presos na Papuda, mas persistem problemas com saúde e alimentação e, sobretudo, espaço. É má notícia. O interesse na internet pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, tem caído desde o auge recente em outubro, diz o Google Trends. O interesse por Lula, PT, cresceu a partir de janeiro, pela primeira vez desde 2018. Direito à propriedade. O número de titulação de terras no último ano de Bolsonaro, divulgado pelo ex-presidente, supera os concedidos por Lula entre 2013 e 2010. Foram 124.954 de Bolsonaro em 2022 e 112.651 no período de Lula. Futuro ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, Gilson Machado, derrotado na disputa pelo Senado por Pernambuco, tomou gosto pela política. Vai disputar a prefeitura do Recife nas próximas eleições. Sem erro, a autora do furo sobre o balão espião que sobrevoava os Estados Unidos, a Reuters chama o objeto de balão chinês e diz que autoridades americanas de contra-inteligência analisam o vasto material recuperado. Desconectar. A Coneccar não cansa de aborrecer corajosos que compram uma tag da empresa para ter agilidade no pedágio. Mesmo com erro reconhecido, a Coneccar sujeita os clientes a meses de espera por reembolso. Pensando bem, mentiras na economia, investigação de corrupção na Petrobras. O começo do novo governo do PT. Se parece muito com o fim do último. Governo Lula promete cargos no segundo escalão para barrar CPMI do 8 de janeiro. Petista também ofereceu 60 milhões de reais em emendas. O governo Lula iniciou uma nova investida para enfraquecer a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do 8 de janeiro. A estratégia inclui entregar cargos do segundo escalão nos estados, como diretorias do Banco do Nordeste, DNB, além de superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevas, e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DNOPS, informou o jornal O Estado de S. Paulo. Nesta quinta-feira, 9, o governo também está pressionando ministros de partidos aliados, principalmente do União Brasil, para ajudar a conter a CPMI. O presidente Lula exige apoio no Congresso Nacional como moeda de troca para manter no cargo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
apesar das acusações contra ele. O Planalto acredita que uma CPMI agora atrapalharia votações importantes, como a da nova âncora fiscal e a da reforma tributária. Conforme apontado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP Alagoas, o governo não conta com apoio suficiente na casa para aprovação das matérias. Autor do pedido de investigação dos atos de 8 de janeiro, o deputado André Fernandes, PL Ceará, revelou que 3 colegas retiraram as assinaturas do requerimento, mas outros 5 aderiram. Hoje, o requerimento tem o apoio de 191 deputados e 35 senadores. Na sessão da quarta-feira 8, na Câmara, Fernandes reproduziu um áudio antigo de Lula defendendo CPIs. As discussões foram acaloradas. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, PR, protestou e houve bate-boca. O deputado Miguel Ângelo, PT, Paraná, afirmou ter sido agredido pelo colega José Medeiros, PL, Mato Grosso. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Veja mais na reportagem da Globo News. Então o governo tenta convencer esses parlamentares a retirarem as assinaturas e hoje o principal argumento aqui do Palácio do Planalto para convencê-los são as nomeações para cargos em estatais, em cargos aí, estrutura de segundo escalão e terceiro escalão do governo. O que o Planalto tem dito a esses partidos do Centrão, a esses partidos que assinaram esses requerimentos? Quem não retirar essas assinaturas não vai poder fazer as indicações para essas estatais. Tem estatais com orçamento bilionário, Codevasf, por exemplo, Sudene, e há uma disputa muito grande de partidos, de caciques regionais pela diretoria, pela cúpula dessas estatais, e o governo passou a adotar como critério a retirada dos nomes ali de apoio para aberturas dessas CPIs, para nomear esses indicados desses partidos nessas estatais. Quem não retirar a assinatura vai para o fim da fila, é o resumo dessa história. Dos 59 deputados do União Brasil, 28 foram favoráveis à criação da CPMI. Da legenda, até o momento, somente o deputado Chiquinho Brazão, Rio de Janeiro, removeu o nome do requerimento. No MDB, 12 congressistas e outros 8 do PSD também endossaram o pedido. Todas as 3 agremiações foram contempladas com ministérios no governo. Para que a CPMI seja instalada, é necessário o apoio de 171 deputados e 27 senadores. Estou trabalhando para que nossos aliados retirem as assinaturas. Sim, admitiu o líder do governo na Câmara, José Guimarães, PT Ceará. Quem é governo não pode querer essa CPI. O deputado Biratan Sanderson, PL, Rio Grande do Sul, criticou a ação do governo, afirmando ser necessário investigar os atos de 8 de janeiro. Além dos cargos no segundo escalão, Sanderson argumenta que o governo estaria oferecendo 60 milhões de reais para barrar a CPMI. A pergunta que fica é, teria Lula medo de um impeachment em razão de possível crime de responsabilidade? E você o que acha disso? Lula, Gleisi e a fritura de Fernando Haddad. Como o jogo político por trás da polêmica desoneração dos combustíveis compromete a imagem e a credibilidade do ministro da Fazenda. O fim de semana foi de saia justa para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Defensor da tese de que o governo precisa estancar a renúncia fiscal que tem feito ao segurar o preço dos combustíveis, o ministro ainda nem havia retornado da viagem à Índia para a reunião do G20, quando veio a público um tweet da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A mensagem atacava duramente a ideia de acabar com a desoneração nas bombas, sob o argumento de que antes seria preciso rever a política de preços da Petrobras. A decisão sobre esse assunto tem que sair hoje. E todo mundo sabe que dentro do governo, Haddad e sua equipe são os que defendem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pare de segurar artificialmente o preço nas bombas. A prioridade, dizem, tem que ser resolver a questão fiscal. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Sim, haveria uma pressão inflacionária imediata, mas isso significaria também uma economia de dezenas bilhões de reais no longo prazo. Mas o custo político é alto. E o impacto em popularidade também. Existem, neste momento, 2 versões correndo nos bastidores a respeito do embate entre Gleisi e Haddad e, principalmente, da forma como Lula deixa seu ministro da Fazenda sob tamanho constrangimento. A primeira é que Lula dá cor da presidente do PT e, em certa dose, concorda com ela. Gleisi, por essa versão, teria se transformado em uma das principais conselheiras do presidente na área política. E pelas mãos da dirigente, teria se iniciado um processo de fritura do ministro da Fazenda, reflexo da disputa interna no PT e da briga por mais poder no governo. A segunda tese é que Lula está fazendo exatamente o que pretendia fazer quando escolheu Haddad para comandar o Ministério da Fazenda. Na época da campanha, aliados de primeira hora do então candidato diziam que o motivo de ele indicar um político para a pasta era um só: ele próprio seria o ministro da Fazenda. Quem assumisse a função seria, portanto, um mero executor.
Ainda de acordo com esta segunda teoria, o tweet de Glaze seria mais um exemplo do jogo de tira bom, tira mal liderado por Lula. O presidente avaliza as declarações agressivas da presidente do PT e alimenta de maneira calculada o confronto com o ministro da Fazenda. Em caso de manutenção da desoneração, Lula poderia então jogar a culpa no partido. Se optar por acabar com o subsídio, vende-se a história toda como uma grande vitória do ministro da Fazenda. Seja como for, Lula faz um jogo perigoso. Até porque qualquer um desses caminhos compromete a imagem e a credibilidade de seu ministro mais importante. O Haddad é um ministro alvejado publicamente por seus próprios colegas de partido ou é uma espécie de rainha da Inglaterra. Nada disso reforça a necessária credibilidade de um ministro da Fazenda que tem pela frente a missão de estancar a pressão inflacionária, equilibrar as contas públicas e aprovar reformas difíceis em prazos curtíssimos. A bronca de Lula à genialidade de Márcio França. O presidente Lula deu uma bronca nesta terça-feira, 14, em um dos seus ministros. O puxão de orelha foi remetido de forma indireta, conforme noticiou o jornal O Globo. O petista estava furioso. Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil, disse Lula, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, e a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anuncie como se fosse uma coisa do governo. Mesmo sem citar nomes, interlocutores do governo afirmam que se trata do ministro Márcio França de Portos e Aeroportos. No fim de semana, França anunciou o lançamento de um programa de venda de passagens aéreas a R$ 200 para estudantes, aposentados e servidores públicos. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. França não é o primeiro a fazer anúncios sem consultar a Casa Civil, mas a iniciativa dele parece ter irritado Lula mais do que as outras. O cara não combinou com ninguém e ainda divulgou uma ideia estúpida. Ninguém no governo gostou, explicou um auxiliar de Lula. Essa é uma ideia que só existe na cabeça do Márcio França, continuou o auxiliar. Se a ideia fosse exequível, demoraria muito tempo para negociar, executar e colocar na rua. Mas quando ele sai falando em público, parece que o governo já vai fazer. Daí, quando não acontece, o pessoal vai para as redes sociais bater no governo. Quando anunciou o novo programa, França explicou que a ideia dependia de uma concordância do governo para ser implementado. Flávio Dino entra sem escolta na favela da Maré. Na visita, ministro participou de evento vinculado à Open Society, dirigida por George Soros. O ministro da Justiça, Flávio Dino, entrou no complexo de favelas da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, na segunda-feira 13. Considerada uma das mais perigosas áreas do Brasil, a região é dominada pelo crime organizado. Uma pesquisa realizada pela ONG local Redes Maré, entre 2018 e 2020, mostra que 63% dos moradores temem ser alvejados por balas na região. A falta de escoltas durante a visita do ministro chamou a atenção do deputado federal Eduardo Bolsonaro, PLSP. Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca, declarou, por meio do Twitter. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Veja o vídeo a seguir. No complexo, moram cerca de 140 mil habitantes, distribuídos em 16 localidades. Flávio Dino esteve na favela Nova Holanda, para o lançamento do boletim Direito à Segurança Pública na Maré, publicado anualmente pela ONG local. O evento contou com o apoio da Open Society, do bilionário George Soros. O magnata é famoso pelo patrocínio a instituições e causas ligadas à esquerda global. Entre elas, o desarmamento da população civil, a libertação de presos e a liberação das drogas, umas das grandes fontes de financiamento do crime organizado. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país.
Vejo você no próximo vídeo.